A paz do Senhor. Estou aqui nesta manhã fazendo esse vídeo sobre a palavra de Deus, que é vida. Eu te peço, meu Deus, nesta manhã, a tua graça, a tua paz, meu Deus, aonde a tua palavra chegar, que possa haver mudança e transformação de vida, meu Deus, em nome de Jesus. O tema desta manhã é a pedrinha no sapato da salvação. Alguém consegue andar com a pedrinha no sapato? Claro que ninguém consegue andar, porque você pode dar mas no segundo passo você tem que parar para tirar a pedrinha que está perturbando a sua caminhada para chegar ao seu destino que você está querendo chegar. E o tema nesta manhã é 4 temas que impedem você chegar aos céus. O tema é a mentira, não ir à igreja e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Se você mentir, você não vai chegar ao céu. Se você não ir à igreja, você também pode perder a salvação. E se você também não ler a Bíblia, você pode também não chegar aos céus. Porque, apesar de você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, todo ser humano ele é imperfeito na face dessa terra. Só um que é perfeito, que é Jesus. Esse é que nós adoramos, esse é que nós o glorificamos na beleza da sua santidade santa. E ao começarmos a ler nesta manhã a Bíblia, começar pelo livro de João capítulo 8, versículo 44, 40 e 45. João 8, 44. Fala sobre a mentira, que diz assim: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade e não credes, quer dizer, se nós, como declaramos ser filhos de Deus, nós não podemos mais viver na prática da mentira. O que é mentira? É enganar a nós mesmos ou enganar o nosso próximo. Mas nós não conseguimos enganar Deus com a nossa mentira, porque Deus, tudo Ele sabe, tudo Ele vê e tudo Ele conhece sobre o nosso dia a dia. Também diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e a todo que ama e pratica a mentira. Aqui está dizendo o texto que irão ficar de fora os que praticam a mentira, quer dizer, aqueles ou aquelas que não falam a verdade em Deus, enganam-se a si próprio, e Deus não aceita esse tipo de pessoas no seu reino.
Ele ama o pecador, e que é um pecador redimido e lavado e purificado no sangue do Cordeiro, no sangue da nova aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos aqui o livro de Atos, é um texto conhecido, Atos capítulo 5, a partir do versículo 5. Você conhece bem essa história, essa mensagem, que diz assim, Atos capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que soubera disto. Levantando-se os moços, cobria-no e, transportando para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo que o havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que combinaste entre vós prova no Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que o sepultaram, teu marido, e te levarão também a ti. E imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou, e entrando os moços, achara morta, e levando para fora, o sepultaram ao lado do marido, que foi esposo da mulher. O que quer dizer? Pedro perguntou, você vendeu a sua casa pelo valor? E ela confirmou que sim, só que Pedro sabia que elas mentiam. E por causa dessa mentira, os dois vieram a óbito, simplesmente por causa de uma mentira. A mentira é um fato que leva a mulher e o homem à separação de Deus. E é bom que evitemos qualquer que seja a mentira, por mais que ela venha querer nos agradar a nós, agradar o nosso próximo, mas nós não podemos mentir, principalmente para que não venhamos desagradar ao coração de Deus. Também tem Colossenses, capítulo 3, versículo 9, que diz assim, não mentais uns aos outros, pois que já vós despedistes do homem velho com os seus feitos. Se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos definitivamente abandonar e deixar a mentira. Porque quando nós vivemos na prática da mentira, nós não vamos ter paz, não vamos saber o que é chegar aos céus do Senhor Jesus Cristo. Segundo tema, qual é? Deixar de se congregar ou deixar de ir à igreja do Senhor. Esse é um fator também que ele nos adverte muito acerca da nossa vida, da nossa salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Diz Hebreus, esse texto ele é muito conhecido por todos nós, Hebreus 10, 25, que diz assim, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Dia qual é?
é o dia da vinda de Jesus Cristo, que ele, cada dia que se passa, ele se aproxima a nós sobre a vinda de Jesus Cristo, ou nós também não sabemos quando é que nós vamos partir ou morrer para a eternidade. O certo é que nós não podemos deixarmos de se congregar. Precisamos estar na casa do Senhor para ouvir a preciosa palavra de Deus. Que a palavra, quando nós ouvimos, ela é vida, e é vida para os nossos corações. Aí diz aqui o Salmo 84, verso 10, que diz assim: olha, que texto bonito é este da palavra de Deus, que diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da perversidade. Aqui Davi está colocando que para ele era mais importante, ou para ele privilegiado, estar pelo menos um dia nos atos na casa de Deus, de que está em outra parte 1000 anos. Quer dizer que, porque quando a palavra de Deus nós estamos ouvindo, a nossa alma, o nosso espírito, ele está sendo alimentado pela preciosa palavra de Deus. Que diz um texto que diz: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é aquela que nos adverte, que nos orienta e que fortifica a nossa alma. Porque se eu não ouvir a palavra e eu não procurar ler a Escritura Sagrada, eu vou ficar que nem uma canoa sem quilha no meio ao mar. Ficar sem rumo, sem direção, sem saber para onde é que eu vou. E aí eu posso correr um grande perigo, é ser levado por ventos de doutrinas falsas que estão hoje aparecendo mundial. Aí eu vou ser enganado por esses ventos de doutrina, eu posso até perder a minha salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos, vejam que Deus está tratando conosco. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Como é que eu posso conhecer Deus? Se eu não vou à igreja, se eu não procuro ler a palavra, como é que eu posso conhecer? Como é que eu posso me aproximar de Deus? Se eu não tenho um contato, se eu não tenho uma comunicação com Ele, como é que eu posso conhecer que é Deus? Pode chegar alguém comigo e dizer: olha, fulano está dizendo, olha, é assim, ou assim, ou assim. Como é que eu posso dizer? Ou sim ou não para a pessoa, se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus. E a palavra, ela é vida. Aí tem Apocalipse, capítulo 21, e versículo 8, que diz assim, esse texto, ele é muito importante, o que Deus está falando ao meu, ao seu e aos nossos corações. Mas quando aos medrosos,
aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Se nós deixarmos de se congregar, nós vamos ser enganados. Aí nós não temos sobre nós a cobertura do sangue do Cordeiro, a proteção de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nós temos aquela comunicação com Deus, aí nós vamos perder o gozo precioso, que é o gozo da nossa salvação, que está na pessoa de Jesus Cristo. Aí vamos ser levados por vento de doutrina e vamos ser condenados ao fogo do inferno. Isso é uma dádiva que Deus, Ele nos adverte a nossas vidas, para que nós não venhamos ser elevados por ventos falsos de doutrinas. Há muitas doutrinas falsas em nossos meios, e nós precisamos ter mais uma comunhão com Deus, para que ninguém venha cair em falsas doutrinas. Diz também 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Bonito, né? Diz a Bíblia, João 16:33, no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque isso é promessa e palavra de Deus. Aí diz, não lê a Bíblia. E nós perdemos muito. Foi do nosso tempo, nós não tiramos tempo para ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma, alimento do nosso espírito, que é a preciosa palavra do Senhor, palavra de Deus. Diz Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e ávido para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por quê?
Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, aquelas maldades que estão dentro dos nossos corações, nós vamos lendo, e a Bíblia vai entrando dentro dos nossos corações, e aquelas maldades, aqueles pensamentos impuros, a raiva, a ira, o rancor, a palavra ela vai entrando e nós vamos sendo limpos e libertos através da palavra de Deus. Aquele que Deus disse, João 10, irmão, Lucas 10, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele qual outra hora se havia perdido. Então procure mais próximo da sua casa, seu lar, uma igreja para você louvar e glorificar o nome de Jesus. E a oração é uma dádiva, uma arma que Deus ele colocou em nossas mãos. Temos o caso de Josué estava numa batalha e Moisés, ele se prontificou em ficar em plantão, em oração, para poder vencer a batalha. Quando eu vou ler aqui o versículo, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés e Arão e subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amalequitas. Isso é muito bonito, irmãos. Quando nós estamos na oração com Deus, nós vencemos as lutas, as dificuldades, as barreiras, nós vencemos todas ao precioso nome, ao nome de Jesus. E a Deus seja dado a honra, a glória, o louvor, o nome de Jesus para todos sempre. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar a todos nós, que o Senhor possa cada dia nos dar a nós mais desejos de não omitir, de ir à Tua casa, meu Deus, para Te louvar, e de ter tempo mais para praticarmos a leitura da palavra de Deus. Se eu posso colocar em nós, meu Deus, todos os dias mais armação de oração, para nós vermos vencer todos os dados inflamados do maligno. E nesta manhã abençoa cada vida, meu Deus, que vão ouvir a Tua palavra. Deus o abençoe, restaura vidas, que eu possa nos perdoar cada pessoa nesta manhã, meu Deus, ao precioso nome, ao nome do querido Deus amado Jesus, e a paz do Senhor, e a todos e a todas, e um precioso bom dia. Amém.